Sabe que no fundo o advogado do Ronaldinho Gaúcho está certo? Ele disse que o Ronaldinho era tonto, que deram um documento falso para ele, mas ele nem sabia o que era isso, porque ele era tonto. Veja só, é um advogado dizendo que o cliente dele é tonto. Mas sabe que ele está certo? Essa não foi a única decisão errada da carreira do Ronaldinho. Sempre, desde que ele surgiu, que ele só toma decisões erradas. Vamos lembrar um pouquinho as besteiras que o Ronaldinho Gaúcho já fez? Vou te contar, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e se inscreve no canal porque a gente está quase em 100 mil, estamos tão pertinho, dá essa força pra gente, tá? E se você quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, aí é a seu critério, certo? Olha, o Ronaldinho Gaúcho, ele parece que é realmente como o advogado dele disse. O advogado dele falou, ele é tonto, ele não sabia que aquele documento era falso. Porque parece que é verdade mesmo, parece que esse rapaz é tonto. Quem manda na vida dele sempre foi o irmão. E desde que ele surgiu, a carreira dele é uma sucessão de erros. Então vamos revisar um pouquinho das besteiras que ele já fez, porque realmente esse rapaz parece que ele é tonto mesmo. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho surgiu mais ou menos em 1997, na equipe sub-17 ainda do Grêmio. Em 98 ele já estava no time principal. Né? Jogou muito bem em 98, 99, tinha proposta de vários clubes internacionais, Manchester United oferecendo 20, 30 milhões de euros e o Grêmio falando que não. Chegaram até a colocar uma faixa lá no Estádio Olímpico dizendo que o Ronaldinho não estava à venda. Mas o que o Ronaldinho Gaúcho fez? Ele prometendo que ia ficar, ele assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain no ano 2000 e foi embora, sem render um único centavo para o clube. Então veja bem, quando ele fazia juras de amor ao clube dizendo que ia renovar, ele assinou com o Paris Saint-Germain, foi embora e não rendeu um único centavo. Saiu pelas portas do fundo do clube que ele disse que é o coração dele, né? Foi lá para o Paris Saint-Germain, fez algumas boas temporadas, em 2002 foi campeão do mundo pela seleção brasileira, mas em 2003 já disse que queria sair também, porque achava o time fraco, que lá ele não tinha condição de ser campeão. Saiu em 2003 pelas portas dos fundos do Paris Saint-Germain, foi para o Barcelona. No Barcelona 2004, 2005, ele era um assombro. As pessoas discutiam naquela época se ele iria superar o Pelé ou não, porque ninguém acreditava no que ele fazia em campo. Era um talento fora do normal. 2 vezes seguidas ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas baladas, bebida, álcool. O Barcelona resolveu despachar ele e o Deco, outro brasileiro do Barcelona, por causa de balada, por causa de bebida. Ronaldinho Gaúcho foi para o Milan, saiu do Barcelona também pelas portas dos fundos e essa decisão foi tomada principalmente porque estava surgindo um jovem garoto lá chamado Lionel Messi e o Barcelona falou, se eu deixar esse moleque no meio dessas cobras criadas, eu vou perder o menino. Então é melhor tirar o Ronaldinho Gaúcho daqui porque ele é má influência. Isso dito pelos próprios companheiros de clube dele. Foi para o Milan a mesma coisa. Já jogando bem menos, bem mais apagado, só entregue às baladas. E lá ele também tinha relatos que ele chegava bêbado depois de baladas para treinar, não tinha condição de ir para o campo, ficava deitado no vestiário vendo o mundo girar. Também resolveu sair de lá já em 2010. Em 2010 veio um fato estranho também na vida dele. Vazou um vídeo íntimo do Ronaldinho Gaúcho, tendo umas atitudes, vamos dizer, não muito cristãs. Né? Ele estava numa webcam e vazou um vídeo dele tendo algumas atitudes não tão gloriosas assim. 2010. E aí ele anunciou que queria voltar ao Brasil. Os interessados, Grêmio e Palmeiras. Veja só, o Grêmio de onde ele tinha saído pela porta dos fundos estava tentando trazer ele de volta, mesmo parte da torcida sendo contra, porque não tinha esquecido a maneira como ele saiu. Mas já que vai voltar para o Brasil, melhor que volte para o Grêmio do que para um concorrente, que afinal de contas o cara tinha talento. Né? Então o Grêmio acertou tudo, ia trazer o Ronaldinho Gaúcho, já estava praticamente certo, o Palmeiras até saiu da parada. O Grêmio preparou uma festa no Estádio Olímpico, colocou caixas de som alugadas lá para fazer o evento. Cadê o Ronaldinho? Não apareceu. Apareceu no Flamengo,
que ninguém falava de Flamengo. Quem estava disputando era Grêmio e Palmeiras. De repente ele apareceu no Flamengo fazendo juros de amor ao Flamengo. Imagina o Grêmio ficando para trás duas vezes o Ronaldinho Gaúcho virando as costas para o time que ele diz que é o time do coração dele. Aí ele vai para o Flamengo em 2010, tem uma temporada razoável, 2011, 2012 ele entra na justiça, diz que não estava recebendo salários, no meio de 2012 ele sai e vai para o Atlético Mineiro. Lá ele jogou o final de 2012, 2013 ganhou a Libertadores, mas também já não estava mais tendo rendimento, balada, festa. 2014 ele decide sair do Atlético Mineiro e ir para o Querétaro do México. Veja, o Querétaro é um time que ninguém nunca ouviu falar, é um time pequeno que naquela época estava em 11º lugar no campeonato mexicano, mas ele achou que era uma boa ideia sair do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, para ir para o Querétaro do México. Foi lá, também não chegou a ficar um ano lá, voltou para o Fluminense, jogando tão mal que as pessoas não sabiam se ele era um jogador ou um ex-jogador, jogando realmente mal mesmo, abaixo da crítica. E a partir daí, ele começou a vagar pelo mundo em busca de dinheiro. O Barcelona tinha um time de estrelas que faz jogos amistosos pelo mundo só para divulgar a marca Barcelona. E ele foi nomeado embaixador do Barcelona. Então ele ganhava 100 mil euros só para fazer um jogo amistoso lá. Normalmente tinha 4 desses jogos por ano. 100 mil euros dá 500 mil reais. Para jogar lá 1h30, 90 minutos, 2 milhões por ano. Nada mal, embaixador do Barcelona. Aí, no Brasil, o que ele resolve fazer? Ele tinha uma bela de uma mansão em Porto Alegre, resolveu construir um pier. Só que esse pier foi construído numa área de preservação ambiental. Aí veio a multa da prefeitura que falou, olha, você tem que demolir esse pier, tudo isso que você construiu aqui é ilegal, e você vai ter que pagar uma multa de 800 mil reais. Ele não pagou. Com os juros e com o passar dos anos, essa dívida chegou a 8 milhões e meio de reais. Como garantia de que ele não ia fugir da dívida, os passaportes foram apreendidos e a dívida ficou lá, 8 milhões e meio e ele com o passaporte retido. Com o passaporte retido, já no governo Jair Bolsonaro, ele acha que é uma boa ideia chamar o Ronaldinho Gaúcho para ser embaixador do turismo da Embratur. Sem passaporte, veja só, sem passaporte, ele virou embaixador do turismo da Embratur do governo Jair Bolsonaro. Aí ele fez um acordo, chegou lá, pagou 6 milhões dos 8,5 que devia e recuperou os passaportes. Mas aí ele achou que era uma boa ideia abrir uma empresa de marketing multinível. Ele prometia para quem investisse dinheiro na empresa que ele estava montando, olha a promessa, que ele ia pagar rendimentos de 2% ao dia. Você imagina isso? Às vezes a poupança aí vai, se der 0,5%, tá bom, ao mês. Ele prometia 2% ao dia de ganho. Não pagou ninguém. Mais ou menos 150 pessoas entraram na justiça se dizendo lesadas por essa empresa. Ele disse que não, que a empresa não era dele, que ele só fazia propaganda. Mas estão cobrando dele 300 milhões de reais na justiça. Aí ele, com essa dívida agora, que vai ter a primeira audiência de conciliação, ele achou que era uma boa ideia, então, quem sabe não está aqui na época da audiência e resolveu se associar a uma empresária do Paraguai, foi para lá e falaram para ele assim, olha, Ronaldinho, o que você acha de fazer um passaporte paraguaio aí? Porque para investir nos Estados Unidos é bom você ter um passaporte paraguaio. A gente tem um acordo aqui com os Estados Unidos, é mais vantajoso ser paraguaio do que ser brasileiro. E parece que ele achou que era uma boa ideia também se naturalizar paraguaio. Acontece que para você se naturalizar paraguaio, você tem que morar 3 anos no Paraguai. Morar e trabalhar por 3 anos. Aí você pode se naturalizar, naturalizado você pode pedir o passaporte. Então, obviamente, esse passaporte tinha que ter sido obtido de maneira fraudulenta. Se ele nunca morou lá, ele não poderia ser obtido de maneira legal. Aí ele, com um passaporte falso, ele vai fazer um evento com essa empresária que diz que fez o meio de campo lá para ele e entra no Paraguai com um passaporte falso. Veja, por que ele entrou com um passaporte falso, sendo que ele só precisava de RG para entrar no Paraguai? São essas atitudes inexplicáveis de Ronaldinho. Agora ele está preso no Paraguai
E quem pensa que ele está aposentado dos campos, ele não está, porque agora ele está disputando um campeonato dentro do presídio onde ele está cumprindo pena. A pena é de 6 meses, não aceitaram da prisão domiciliar. Ele está jogando bola lá e realmente parece que ele é tonto, porque a mesma cara de felicidade que ele tinha no Barcelona, que ele tinha no Flamengo, que ele teve ao ganhar a Libertadores pelo Atlético, ele tem lá tirando foto com os presos. Ele parece que ele realmente não tem noção onde está. Que um dia ele estava em Paris, no outro ele estava em Barcelona, Rio de Janeiro, viajando o mundo. Agora ele está numa prisão paraguaia, tirando foto com policial, tirando foto com agente penitenciário, tirando foto com presos condenados cumprindo pena e com a mesma cara de felicidade, dando sorriso. Você sabia que teve uma condição para ele participar desse campeonato dos presos lá do Paraguai? A condição é, você não pode fazer gol. E ele topou. Quer dizer, ele disputa um campeonato de futebol, que é a única coisa que ele sabe fazer, que é dentro de campo jogar bola, apesar dele não ser mais um craque internacional, mas sempre ele vai ser melhor do que um preso. Mas ele sequer pode fazer gol. Quer dizer, ele está lá fazendo nada e tirando foto e achando que está tudo bonito. É o triste fim de carreira de um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, de um talento reconhecido. Achava-se que ele poderia superar Pelé, que ele teria um lugar no coração de todos os brasileiros, mas desde que ele surgiu, ele foi tomando uma decisão errada atrás da outra. Ele jogou no Grêmio, saiu pela porta dos fundos, jogou no Paris Saint-Germain, no Barcelona, no Flamengo, no Atlético. Onde ele foi, ele saiu pelas portas dos fundos. E agora, se ele quiser sair pela porta dos fundos, ele não consegue, porque ele está trancado numa prisão do Paraguai. Que triste fim de um rapaz que tem muito talento, mas que no fundo quem melhor definiu quem ele é foi o próprio advogado dele. Ele é tonto. Fazer o quê? Tá certo, meus amigos? Um grande abraço para você e eu já fui.